Bom dia a todos e a todas. Sob a proteção de Deus e havendo quórum regimental, estando presente o nosso ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão de número 36, iniciando com o julgamento do processo 9.225, de 1998, e tem como relator o ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, eu queria, no primeiro processo, julgar ele individualmente e os demais depois em blocos, se for permitido. Ouço o Ministério Público. Nada a opor, Excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Pode prosseguir, senhor relator. Então, trata o primeiro processo da incorporação salarial do servidor Jean Francisco de Castro Nogueira, com fundamento no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual. Processo registrado e autuado por determinação desta Corte de Contas em 1997. A quarta inspetoria deste tribunal, em sua análise, as folhas 31 a 32, análise essa datada de 9 de novembro, o último agora, de 2015, observa que não consta nos autos nenhuma documentação referente à incorporação, havendo apenas um parecer dado pela assessoria jurídica da Companhia de Habitação do Acre sobre o reexame da referida incorporação. Conseguiu ainda a inspetoria identificar que o servidor é do quadro pessoal da Companhia de Habitação do Acre, Coab, Sociedade de Economia Mista, que por sua natureza jurídica possui como regime jurídico o regime seletista, estando, portanto, vinculado ao regime geral da Previdência Social e não ao regime próprio do Estado. O processo está tramitando nesta Corte ao longo destes anos, sem que tenha ocorrido neste interim análise ou discussão quanto à legalidade da incorporação aqui em foco. O Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se às folhas 41 a 42, através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, ao relatório, Excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de processo aberto por solicitação desta Corte de Contas para registro de incorporação salarial do servidor Jean Francisco de Castro Nogueira. A quarta IGCE pronunciou-se às folhas 31/32. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas no dia 13 de janeiro de 2016. Compulsão dos autos, verifica-se que a análise técnica procedida constatou que a Justiça Estadual consolidou jurisprudência no sentido de conceder a segurança jurídica, garantindo a incorporação em casos análogos a este. Cumpre ressaltar que não pode o Tribunal de Contas determinar a suspensão de vantagem pecuniária incorporada aos proventos de aposentadoria de servidor público por força de decisão judicial transitada em julgado, em desacato à situação jurídica coberta pela coisa julgada, que somente pode ser modificada pela via de ação rescisória. Ademais, este processo encontrava-se parado, sem análise de mérito, desde 1997, data em que deu entrada nesta Corte de Contas, com relatório da DAF emitido apenas em 2015. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento deste feito. Este é o parecer do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Palavra, o ilustre relator. Obrigado, Excelência. Excelência, nessa mesma linha, já houve essa decisão do Poder Judiciário com relação a isso, mas é relevante o assunto de que se trata de uma incorporação feita na administração indireta, onde vigora o regime seletista. E no decorrer desse tempo, se efetivamente lhe tenha sido dada a incorporação pela CLT, eu não consigo mais fazer a redução, nem que isso fosse indivíduo, o que efetivamente até não seria. E também é o caso onde, mesmo que ele tenha recebido a incorporação, como não se trata do regime próprio, o servidor, quando vai para a aposentadoria, ele tem um teto limitado lá que com certeza ficou abaixo do salário que ele recebia na ativa. Que também não vai interferir no processo. E como isso também não vai fazer parte da compensação estadual, como não tem mais nenhum outro reflexo, como isso não vai ter nenhuma outra ação, eu acompanho esse entendimento e voto, então, pelo arquivamento do processo, uma vez que também não houve instrução ao longo desses anos. Obrigada, Excelência. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco.
Da mesma forma. Eu Acompanho o voto. acompanho o relator. Decidiu-se à unanimidade nos termos do voto por ele proposto. Permanece com a palavra com o processo 12.505. Obrigado, Excelência. Excelência, então, estes processos, que, conforme já autorizado, por este plenário, eu tentarei analisá-los aqui em bloco. O primeiro é a aposentadoria do servidor Luiz Rodrigues Araújo, servidor que ingressou no serviço público em 92, tem 15 anos, 11 meses e 28 dias. O pedido de aposentadoria é por invalidez, com proventos integrais. Atendeu o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, com licença, com redação dada pela Emenda Constitucional 41, combinado com o artigo 32, parágrafo 1º da Lei 154, Lei Complementar Estadual. A quarta inspetoria reconhece as folhas 130 a 132 que o servidor foi aposentado por invalidez decorrente de cardiopatia grave, e a fixação dos seus proventos foi feita na classe 2, referência F, em conformidade com a Lei Complementar Estadual 274, totalizando os proventos R$ 3.242. Houve uma progressão de P1 para P2, e o Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se através do seu ilustre procurador, Dr. João Isidro de Melo Neto. Nos outros processos, nós temos a aposentadoria da servidora Albaniza da Silva Araújo, no cargo de professora de nível superior, com 25 anos, 192 dias de serviço líquido apurado, proventos R$ 4.539, professor de P1 para P2. A servidora Francisca Nilza da Silva, professora de nível superior, com 27 anos, 343 dias, proventos R$ 4.539, professor P1 para P2. Servidor Raimundo Rufino Pinheiro, professor de nível superior, 36 anos, 130 dias, R$ 4.791, P1 para P2. Servidora Maria de Nazaré Passos, professora de nível superior, 32 anos, 213 dias, R$ 4.223 de proventos, professor P1 para P2. Sebastiana da Silva Oliveira, apoio administrativo nível 1, na Secretaria de Educação, com 30 anos, 5 meses, 7 dias, serviço com proventos de R$ 1.395. Em todos eles tem a pronúncia do douto Ministério Público Especial de Contas junto a esse tribunal. São os relatórios, Excelência. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público. Obrigado, senhora presidente. Nesses processos, de número 12.505, da aposentadoria do servidor Luiz Rodrigues de Araújo, e 15.229, aposentadoria da servidora Albaniza da Silva Araújo, a análise verificou que o ato de aposentadoria, ao invés de letra C, deveria ter ocorrido na letra D, embora essa situação tenha sido resolvida a partir da Lei 274. No processo 17.797, da servidora Francisca Nilza da Silva, foi aposentada na letra D, quando deveria ser na letra E. No processo 19.455, do servidor Raimundo Rufino Pinheiro, apesar do ato de aposentadoria estar correto, as progressões não foram realizadas na época própria a partir da letra C. Os dois últimos processos estão absolutamente irregulares. Com relação aos primeiros processos em que o ato de aposentadoria não se coaduna com a legislação vigente à época,
Este Ministério Público de Contas, uma vez que já foi corrigido pela 274, opina pelo registro da matéria neste âmbito, mas sem prejuízo da cobrança à origem, para que promova as anotações nos assentos funcionais dos servidores, de acordo com o disposto na Resolução TCU 206 de 2007 e precedentes desta Corte, notadamente na segunda Câmara. Em seguida, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento e adotarem as providências que entender cabíveis quanto a eventuais valores recebidos a menor em razão do enquadramento incorreto no ato da aposentadoria. No processo em que houve apenas progressões em épocas, nas épocas que não eram próprias, também poderá haver um passivo em que o servidor passou um período sem receber pela letra pela qual deveria estar enquadrado. Opinamos pelo registro da matéria e pela notificação ao servidor para que adote as providências que entender adotar. Nos dois últimos processos, pela legalidade e registro da matéria nesse âmbito. São os pareceres, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, excelência. Excelência, nesta Câmara nós temos decidido pela legalidade e registro e não temos determinado as correções, mas temos notificado o servidor para ele tomar conhecimento desse entendimento. Então, nessa mesma linha e mantendo também essas decisões anteriores, voto pela legalidade e registro das aposentadorias, nos termos em que foram propostos na análise, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento, inclusive daqueles que entenderem que para adoção de medidas que entenderem cabíveis sobre esses eventuais valores percebidos a menores, pelo encaminhamento de cópia do feito ao Instituto de Previdência, à Previdência, e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Também acompanho o voto proferido pelo conselheiro relator e assim decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Processo 17.595, com a palavra o conselheiro Ronald Polanco. Tratam os autos do encaminhamento de reclamação trabalhista impetrada na Vara do Trabalho de Sena Madureira, julgada pelo excelentíssimo juiz do trabalho, que informa a contratação do servidor José Maria dos Santos, sem concurso público pela Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, na função de eletricista pelo período de maio de 2005 a dezembro de 2012. Responsabilidade do senhor Manuel da Silva Almeida, período de janeiro de 2005 a abril de 2010, e do senhor Francisco Sebastião Mendes, período de abril de 2010 a dezembro de 2012, prefeitos à época. A Justiça Trabalhista considerou o contrato nulo devido à ausência de concurso público na contratação, condenando a Prefeitura de Manoel Urbano ao pagamento dos salários retidos dos meses de novembro e dezembro de 2012 e aos recolhimentos referentes aos depósitos do FGTS. Na fase do contraditório, apenas o senhor Francisco Sebastião Mendes apresentou defesa, alegando que, na sua gestão, apenas manteve o servidor no cargo e que tal contratação tratava-se de hipótese admitida no ordenamento jurídico, tendo em vista a necessidade temporária de excepcional interesse público, sem, contudo, juntar qualquer prova. Pronunciamento ministerial, a folha 48. É o relatório. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público. Obrigado, senhora presidente. Trata-se, mais uma vez, de caso de contratação irregular de servidor público por Prefeitura Municipal, em desacordo com as hipóteses previstas nos artigos 37, inciso 2 da Constituição Federal
E 9, que trata da contratação por excepcional interesse público. Apesar de alegado, mas não provado nos autos, nenhuma dessas hipóteses, a instrução opinou pela responsabilização dos gestores. No caso, o senhor Manuel da Silva Almeida, que foi o prefeito contratante, e o senhor Francisco Sebastião Mendes, que manteve o contrato que perdurou de 2005 a 2012, contrato do senhor José Maria dos Santos, na função de eletricista. Ante o exposto, configurada a hipótese da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, este Ministério Público de Contas opina pela sua aplicação aos gestores acima identificados, nos termos do assento regimental 1 de 2000, visto que regularmente citados antes do prazo prescricional. Este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Bom, então, o voto é pela aplicação de multa aos senhores Manuel da Silva Almeida e Francisco Sebastião Mendes, prefeitos à época, no valor de R$ 350 cada, a ser recolhido aos cofres da Fazenda Pública Estadual. No caso lá, acho que tem Procuradoria Municipal, no prazo de 30 dias, com a devida comprovação de seu pagamento perante este tribunal. E logo, pelo arquivamento dos presentes autos. É o voto. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, Conselheiro excelência. Antônio Malheiro. Também acompanho o voto do conselheiro relator, decidindo-se assim a unanimidade nos termos do voto por ele proposto, que permanece com a palavra, com o processo 13.774. Excelência, não era 357? Sim, É 357. 7. é Tá, 357. 357. Não, é porque eu entendi 350 e às Eu vezes a gente também. fala 350 mesmo. Não, é Não, tá. 357. Ok. Processo 13.774. Solicito, nobre presidente, julgar os processos em bloco. O seguinte. Ouço o Ministério Público. Doutor João. De acordo? De acordo. Conselheiro De acordo, Antônio excelência. Malheiro. Pode prosseguir, senhor relator. Bom, da análise, no relatório do primeiro processo, 13.774, da servidora Conceição da Silva Barroso. A aposentadoria se deu no cargo de professora P1, 25 horas semanais, classe 6, com o advento da Lei 274, a servidora foi reenquadrada na referência 9. Ingressou no serviço público em 1º de 3 de 69 e no cargo em 1º de 11 de 79. E a aposentadoria foi solicitada em 3 de 12 de 2009, com tempo líquido de contribuição totalizando 34 anos e 296 dias. A lavra é do Instituto, a aposentadoria da lavra é do Instituto de Previdência do Acre, publicado no Diário Oficial do número 10.207, de 6 de 1 de 2010. Tem pronunciamento ministerial, enfim, todas as aposentadorias aqui apresentadas também são da Secretaria de Educação. No processo 15.196, servidora Ivanira Gonçalves dos Santos. 193, né? Hã? 193. 15.193. Ela ingressou no serviço público e no cargo no dia 1º de 3 de 1980, e a aposentadoria solicitada em 13 de 11 de 2008. Portanto, o tempo de contribuição, 29 anos e 139 dias. Processo 15.667, aposentadoria da servidora Maria do Socorro Gama Filho, no cargo de professor
P2, 30 horas. Lima. Não, filho não, Lima, né? É. Maria do Socorro Gama Lima. Semanais, letra B, com o advento da Lei 274, a servidora foi reenquadrada na classe 1I, referência H. Classe 1, referência H. Observa-se ainda que a servidora veio a óbito em 14 de 11 de 2012 e o seu então esposo, o senhor Fernando Lima, é o beneficiário da pensão vitalícia. Processo 15.744, aposentadoria da servidora Maria das Graças Fernandes. Se deu no cargo de professor P2, 15 horas semanais, letra D, com o advento da Lei 274/2014, ela foi reenquadrada na classe 1, referência I. A servidora ingressou no serviço público em 1º de 10 de 83 e no cargo em 15 de 5 de 86. E a aposentadoria foi solicitada em 7 de 6 de 2011, com tempo líquido de 25 anos e 139 dias. A concessão procedeu-se através da portaria 414, em 27 de 6 de 2011, da lavra do Instituto de Previdência do Estado do Acre. Processo 17.369, aposentadoria da servidora Valdeci Nascimento Vieira. Ela se deu no cargo de professora P2, 30 horas semanais, letra A, com o advento da Lei 274. A servidora foi reenquadrada na classe 1, referência I. A servidora ingressou no serviço público em 1º de 3 de 85 e no cargo em 8 de 5 de 86. E a aposentadoria foi solicitada em 14 de 8 de 2012, com tempo líquido de contribuição, totalizando 28 anos e 50 dias. A concessão procedeu por portaria na portaria número 909, de 21 de 11 de 2012, lavra do Instituto de Previdência do Estado do Acre. Processo 17.851, a aposentadoria do servidor Raimundo Pessoa do Nascimento. Se deu no cargo de professor P2, 30 horas semanais, letra A, com o advento da Lei 274, o servidor foi reenquadrado na classe 1, referência J. O servidor ingressou no serviço público e no cargo em 1º de 3 de 76, e a aposentadoria foi solicitada em 26 de 3 de 2013. Tempo líquido de contribuição, 36 anos e 348 dias. Processo 18.031, a aposentadoria da servidora Francisca das Chagas Pereira Nunes. Se deu no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, referência 5, com o advento da Lei 274, a servidora foi reenquadrada na classe 1, referência 8, a servidora ingressou no serviço público e no cargo em 1º de 3 de 84 e a aposentadoria foi solicitada em 17 de 12 de 2012. Tempo líquido de contribuição, 30 anos e 285 dias. Processo número 19.430, aposentadoria do servidor Edivaldo Alves Couto. Se deu no cargo de professor P2, 30 horas semanais, classe 1, referência C. Na primeira análise, a equipe técnica entendeu, com base na Lei 274, que o servidor deveria ter se aposentado na classe 1, referência I,
e solicitou correção ao Acre Previdência, que atualizou a partir de setembro de 2015. Ele ingressou no serviço público em 12 de 5 de 88 e a aposentadoria por invalidez foi solicitada em 30 de 4 de 2014, com um tempo líquido de contribuição totalizando 26 anos e 249 dias. Finalmente, o processo 20.702, aposentadoria da servidora Sebastiana Regina Rodrigues Freitas de Menezes Paz, cargo de professor P2, 30 horas, letra H, com advento da Lei 274, a servidora foi devidamente reenquadrada na classe 2, referência I. A servidora ingressou no serviço público e no cargo em 12 de 5 de 88 e a aposentadoria por invalidez foi solicitada em 19 de 3 de 2014, com tempo líquido totalizando de contribuição 25 anos e 318 dias. São os relatórios, senhor presidente. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, nosso ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Em todos os processos, com exceção do de número 19.430, do servidor Edivaldo Alves de Couto, o parecer ministerial é pela legalidade e registro da matéria nesse âmbito, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos legais atinentes à legislação de regência da matéria. No processo do senhor Edivaldo Alves de Couto, verifica-se que ele foi aposentado na letra C, quando na realidade deveria ter sido na letra I, apesar de que a partir da 274 essa situação foi corrigida. Então, a exemplo dos pronunciamentos anteriores, o Ministério Público de Contas opina pelo registro da matéria neste âmbito, sem prejuízo da anotação dessa alteração nos assentos funcionários do servidor e a sua notificação para as providências que entender adotar. Estes são os pareceres, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. O entendimento é o mesmo do parecer ministerial, pela legalidade de todos os registros, e com essa exceção do processo 19.430, como esta Câmara já tem pela notificação do servidor para conhecimento e adoção de medidas que entender quanto aos possíveis valores percebidos a menor em razão da incorreção no ato de aposentadoria e depois pela devolução do processo à origem para as providências cabíveis. São os votos. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Também acompanho os votos proferidos pelo conselheiro relator. Decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos que foram propostos por ele. Agora eu convido o conselheiro Antônio Malheiro para presidir os trabalhos e também encerrar enquanto eu relato os processos sob a minha responsabilidade. Obrigada, Maria. Dando prosseguimento, então, à pauta, passamos a palavra à nobre conselheira Dulce Araújo para o processo 18.232. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador, senhor conselheiro. Trata-se de apreciação da legalidade, registro da aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição de Antônia Marineide Alves, matriculada na Secretaria de Estado de Educação, sob o número 165.761, com proventos integrais no cargo de professora PS1, 25 horas, referência E, consoante se vê pela portaria número 681, de 23 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial número 11.120, de 27 de 8 de 2013, as folhas 62 e 63. Os autos foram encaminhados à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, que, após diligência, se manifestou por meio da 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo,
pela admissibilidade da concessão de aposentadoria em razão do preenchimento dos requisitos legais pertinentes à matéria, as folhas 85 e 87. O Ministério Público de Contas, junto a esta Corte, por meio de seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se a folha 113. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o novo procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Este processo, a análise verificou que a servidora Antônia Marineide Alves não obteve duas progressões ao longo do seu período laboral, aposentando-se na letra E, quando deveria ser na letra G. Entretanto, essa situação foi corrigida a partir da Lei 274 de 2014. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, sem prejuízo da correção do ato de aposentadoria, notificando a servidora para adotar as providências que entender necessárias. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra a nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Da mesma forma, pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro nesse Tribunal de Contas da aposentadoria voluntária especial, por tempo de contribuição de Antônia Marineide Alves, pelo envio de notificação à interessada do teor da decisão, especialmente quanto às progressões que não foram concedidas em maio de 2005 e 2008, pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Acompanhamos também o voto da nova presidente e decidiu-se, então, unanimidade nos termos do voto prolatado. Já pode encerrar também. Agradecemos, então, a honra da nossa presidente e, conduzindo, então, os trabalhos para o encerramento, não havendo expedientes, passamos às comunicações. Com a palavra o novo procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Nada a comunicar, a não ser que, a partir desta sessão, por os próximos 2 anos, estaremos como representante do órgão ministerial nessa Câmara. Obrigado. Muito bom. Seja bem-vindo aqui. Conselheira Dulce. Perdão, conselheiro Polanco. Obrigado, nada a comunicar, apenas parabenizar e dar as boas-vindas ao nobre procurador João. Conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Agradecer a todos que nos ajudam e parabenizar também a 4ª EGC que tem, alavancado e conseguido realmente encaminhar e resolver muitos processos. Parabenizar aqui na pessoa da Érica e dizer para o doutor João Isidro que é sempre um prazer tê-lo conosco. Nada mais, senhor presidente. E não havendo mais nada a comunicar e cumprimentando todos os presentes, encerramos então a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Encerrada a sessão.